Sabe quando Napoleão voltou para... Ele estava na campanha do Egito, né? E ele volta para a França, ele compra o jornal. Porque ele sabia que ele tinha que ter uma mídia que apoia ele. Imagina a ideia de você tentar reformar um sistema que você não tem nenhuma mídia que te apoia. É muito louco. Você vai se lascar, entendeu? É muito louco. Você não consegue nem contar uma história, porque pensa, né? Porque no fundo, muito do que é mídia é só você conseguir contar uma história. Não é mais complexo do que isso. E você não consegue contar uma história. Então, a questão é que para você mudar as coisas de verdade, demanda um projeto de vida. Esses homens que, quando eu cito eles literalmente passaram a vida inteira se preparando para isso. Então, eu acho que eu queria muito ver uma geração nova no Brasil que tivesse que aprenda as lições das coisas que deram errado no passado, sabe? É engraçado. Trump 2 aprendeu várias lições do que Trump 1 deu errado, mas o Trump é de outra geração, né? A ideia de que o Trump vai ser um baita reformador, ele é literalmente de outra geração. Ele não tem nem idade. Essa pergunta é ótima. Eu fui uma vez num evento, pessoa ótima, assim, eu fui num evento do Paulo Guedes, né? E uma figura... Paulo Guedes. Uma figura incrível e tal. O Paulo Guedes é mais velho, entendeu? Assim... poxa, mas o que é isso? É um demérito? Não. A idade traz sabedoria, traz várias coisas, mas literalmente tem muitas pessoas que não têm literalmente a idade para fazer o tamanho da reforma que a pessoa imaginaria. Ela literalmente não tem a gente tá falando de coisa de 30 anos, entendeu? Não tem o tempo de vida, falando claramente. Não tem energia, o negócio... Perfeito, talvez se tivesse 30 anos do Paulo Guedes na economia, ele fizesse a reforma como se esses 30 anos não existem, eles não são reais. Então, realmente precisa vir uma geração completamente diferente para mudar a política do Brasil. Eu não acho que, novamente, a chance de alguém que está dentro da máquina vir reformar a coisa é muito baixa. Eu insisto nesse ponto, porque não é porque... Claro que apareceram os outsiders ruins também. O outsider ruim, beleza, existe Também não compro todo o outsider que aparece. Volta e meia aparece o gestor, aparece o outsider fake. O outsider ruim não é o ponto que eu estou defendendo. Eu acho que as pessoas têm que entender, filtrar o que eu estou falando. Eu acho assim, no passado, eu vou falar... O que eu estou falando aqui nesse podcast, nesse negócio... Há 10 anos pareceria muito mais louco do que é hoje. As pessoas já estão mais maduras para entender o que eu estou falando do sistema brasileiro. Cada dia que passa, eu estou achando que as pessoas estão caindo mais a ficha das coisas, sei lá, da corrupção do sistema, da necessidade de valores, da crise, da falência espiritual, moral do sistema. Eu lembro quando teve o impeachment da Dilma, né? E aí eu falei que o Lula ia voltar a ser presidente do Brasil e que nada ia mudar. E eu lembro que as pessoas olharam pra mim e falaram: meu Deus, esse cara enlouqueceu completamente. O gigante acordou, meu. Acabamos Você não tá vendo? Você não tá vendo Tu não lembra, não? Da propaganda lá no Rio passava uma propaganda os caras eram o Pão de Açúcar lá, levantava e era um gigante. Aí viu um gigante andando, aí o gigante acordou. E era o gigante acordou e tal, e tudo vai ser diferente. E eu olhei e falei: caramba, quantos líderes empresariais apoiam isso aqui? Quantos intelectuais tem esse movimento? Quantas pessoas conseguem mobilizar dinheiro, a defesa, o que for, tem nesse momento? Bom, tem muito pouco, tem muitas pessoas com bandeiras na rua. Pessoas com bandeiras na rua, você consegue inclusive deletar, você consegue literalmente sumir com a foto das pessoas com bandeiras na rua, você consegue literalmente pegar um pente, começar a apagar e falar: tinha ninguém. Tipo assim, é muito louco. O estudo da USP diz que tinha 100 pessoas. Isso, tinha 3 pessoas. Você podia ter visto a maior multidão da história. Pode sair uma matéria no jornal falando: não tem ninguém. Então o problema ali é que no meu diagnóstico ali da época, havia uma ingenuidade muito grande em relação a isso. E essa ingenuidade a direita padece muitas vezes pela falta de conhecimento histórico de várias coisas. E aí o problema é quando o cara ouve e ele fala: não, é que ler livro de história, eu vou ler um monte de livro de história, o que vai me ajudar? Esse é o erro. Bom, o Guilherme tá falando, o Guilherme tá muito louco. O Guilherme tá falando que se eu for pai de família e eu ler um bando de livros de história, isso vai me ajudar. Ele não sabe como funciona a máquina. E aí que tá, o problema é que ele vai ser engolido, porque ele vai chegar lá, e daí, claro, ele não é pai de família, ele não tem fé, ele não sabe, tem livro de história, e daí vão chegar ele vai chegar incentivos de todas as coisas, e aquele ideal
tão puro que ele tinha, ele vai embora. Eu lembro de uma pessoa que chegou para mim, eu não vou citar os nomes, mas tinha um político... Não, eu posso citar esse caso porque é muito notório assim. Tem uma pessoa que falou assim, Guilherme, uma pessoa do governo Bolsonaro, falou, você sabe, né? Se tem uma pessoa que vai fazer bem pro Bolsonaro, é o Alexandre Frota. Aí sim. E aí eu lembro dessa... aquilo me marcou... Que viagem, cara. Não, mas é porque a gente tem que voltar pra... 2018 o Alexandre Frota era grande, cara. Tava todo mundo junto, tava lá, tava todo mundo junto, tava todo mundo junto, tava o MBL tava lá, o MBL tava lá, o Alexandre Frota tava lá, o Bolsonaro tava lá, o Mourão tava lá, cara, tava todo mundo... O Sérgio Moro, a Joyce Hasselman, tá todo mundo lá, e aí o cara... Então esse é o clima, né? E aí eu lembro, o cara chegou pra mim e falou... Guilherme, se tem uma pessoa que vai fazer bem Bolsonaro, é o Alexandre Frota. E aí eu lembro que eu olhei... Fala isso, fala. Não. É que ele tá dando uma imitaçãozinha, eu tô com alguns chutes. Não. Você Depois não conhece, ele te conta ali no off. Tô prometendo falar pra ninguém. Não, você não conhece a pessoa. E aí eu lembro que a pessoa falou isso pra mim, e aí eu olhei e falei, bom, qual é a esperança? Lascou então, né? Não, mas é claro, porque se tem uma pessoa aqui que era de dentro, né, do negócio... falando pra mim que eu falei, bom, primeiro que o Bolsonaro não é que vai ser uma facada, vai ser uma por dia. Não é uma... Vai ter... Cada esquina vai ter uma facada. Então, é um problema, porque é um tema de imaginário. E aí, eu acho que ainda tá cedo o que eu tô falando aqui. Talvez daqui 10 anos as pessoas... vai ficar... As pessoas vão olhar pro passado e falar, caramba, o cara tava falando naquele podcast, tava fazendo sentido agora, passados 5 anos, 8... mas era, assim como na época eu falei isso, eu falei, cara, olha, deixa eu te explicar. Eu falei pro cara, deixa eu te explicar. Não tem a esperança disso que você tá falando dar certo. Não tem a menor esperança disso funcionar. E aí o cara é um estraga-prazer, o Guilherme é muito chato, ele tá falando o que ele quer, né? O que ele quer, que agora... Aí ele falou, você não entende... o cara falou assim pra mim, né? Falou, você não entende a política. É uma coisa, você tem que ir com o que é real, você não pode ir com o que é hipotético. Clássico. Então esse é um problema espiritual. O país, ele tem um governo que ele merece. Em certo sentido, as pessoas têm que merecer um governo melhor e amar algo. E aí tem aquilo que os chineses chamam do mandato dos céus. O poder vai fluindo para pessoas que são dignas e boas. Eu não estou defendendo nada diferente, tá? Só uma coisa que pessoas de alta capacidade, alta valor moral e capacidade governem. Não é que soa óbvio quando você fala, mas literalmente todos os sistemas o que Aristóteles ensina, o homem maduro deveria governar, mas é que todas as nossas alavancas são tão contra isso, que mesmo o cara da direita, o cara da esquerda, o problema é que a própria ideologia, na minha leitura, vai levar ele para uma decadência de virtudes e valores. Então não é nenhuma questão, mesmo que ele individualmente queira o que eu tô falando, e muitos vão, aliás, muitas pessoas que falam que são de esquerda, ouvem meu conteúdo e falam, meu Deus, adorei, é isso mesmo, é isso que a gente deveria ter. Então, e daí ele, muito evidentemente, deixando de ser de esquerda, e também a vida, né? O cara naturalmente, ele olha e fala, caramba, aí eu informo pra ele, falo, deixa eu te contar, você não é mais de esquerda, ele fala, caramba, não sou mesmo. Assim como tem várias pessoas que viram pra mim e falam, caramba, eu não sou... ele começa a mudar várias coisas na cabeça dele. Eu falo, cara, você não é mais ateu. Ele fala, cara, eu não sou mais ateu mesmo. Desculpa te contar, assim. Ele fica confusão um tempo, né? Então, a mesma coisa vale pro direitista que ele mergulhar na tradição. Se ele voltar para visões mais profundas de fé, de filosofia política do passado, é um exorcismo, sabe? Ele começa a sair e ele fala, caraca, em vez de ele ser um liberal de 8ª categoria que fica chorando o sistema, ele fala, caraca, existe um mundo profundo na família, no país, no sacrifício, na tradição. Existem bases da civilização que eu, por mais podre que eu seja, Deus me colocou numa missão para eu arriscar minha vida para tentar proteger isso. É uma visão que acho que tem que entrar na pauta. Boa. Hoje o Guilherme, eu acho que concordo com tudo que ele está dizendo. O MBL, que participou bastante dessas manifestações, foi um dos grandes articuladores das manifestações pelo impeachment da Dilma. Hoje a gente mudou muita coisa do que a gente era, né? Hoje o MBL é dividido em 3 cabeças, né? Em 3 vertentes. Você entrevistou o Renan, né? A veia da militância, que é o Movimento Brasil Livre. Tem que ter militância, tem que ter a pressão popular. E duas veias que não tinha naquele momento, e vai beber muito nisso que o Guilherme está dizendo, que são fundamentais até para um avanço não só da direita do Brasil, mas para o nosso próprio avanço, né? Que é o projeto de poder, que é a veia partidária
né? Sem o partido político não tem como fazer essas coisas, né? Esses incentivos ficam cada vez mais fáceis, vem pro incentivo de todos os lados, o partido fecha a questão para você apoiar alguma coisa, você não pode lançar o seu próprio candidato defendendo as suas ideias porque o partido fechou um acordo com alguma oligarquia local e você não pode lançar, mesmo com o apoio popular. Então a veia partidária e a veia cultural. Sem uma veia cultural, sem uma formação da militância mesmo, seja o cara que vai ser candidato, seja o cara que vai trabalhar nos bastidores, seja o cara que vai ser apenas um militante, ele precisa dessa formação cultural. Aí a gente vai criar a Revista Valete, a Academia Ibérica, a formação não só dos nossos porta-vozes, mas da nossa própria militância, dos futuros candidatos também, e o plano, né, que é o livro amarelo, né, que é aquilo que o Ciro falou, ou seja, precisa ter um plano. Eu tenho 4 fascículos aqui, são quantos? Vão ser 5. Tá. Vão ser 6? Tá, tem um esses outros 2 aí, eu ainda não lançou os últimos 2. Então, tipo, tem que ter um plano da onde viemos, onde estamos, como sair disso. Tem que ter um plano, tem que ter a veia partidária, não tem como. Tem que ter a veia da militância e tem que ter a veia cultural. Sem todas essas veias, não adianta, porque a gente já teve alguns porta-vozes que eram muito bom de gravar vídeo, muito bom de gravar vídeo, mas não tem a veia, não leu, não gosta de ler, não gosta de ler nada. Aí participa de um debate, perde um debate com um esquerdista, que é um absurdo. Tem vários direitistas que perderam o debate, ou que são bons de haver a partidária, mas não tem a parte intelectual e também não tem a parte de militância, ou seja, chegou agora no negócio, qual é o histórico desse cara? Né? Então tem que ter todas essas veias e o principal tem que ter algo que é defendido pelo partido e pelo movimento e que seja claro, que as pessoas possam comprar e ler e ver se você está certo ou não, porque a gente vê que na própria direita, brasileira e mundial, é uma das origens da direita, se é assim, cada direita tem a sua direita. Né? Então cada um defende alguma coisa que, tipo, cara, peraí, isso aí não é o que a gente pensa, né? Então tem que ter esse plano também. Essas coisas estabelecidas são primordial e a gente tem crescido cada vez mais baseado em todas essas vias. Às vezes, do bolsonarismo eu vejo, cara, não só do bolsonarismo, mas vários caras, falam, ele grava um vídeo, ele vira sei lá, eu ia falar negão do Bolsonaro, mas realmente existe um negão do Bolsonaro, mas sei lá, o cameraman do Bolsonaro. Aí ele grava um vídeo falando mal da Janja, o vídeo explode, daqui a pouco esse cara vira deputado federal, daqui a pouco ele trai o Bolsonaro. Pô, mas também! Vocês estão pegando o cara em qualquer canto. Quantas pessoas não traíram o Bolsonaro? É muito louco isso. Nossa, né? o Frota não é mais conservador, mas também, cara. Porra. Por que você quis apostar todo respeito ao Frota. Por causa do Frota, acho que eu podia até citar, mas é que nunca foi, né? Talvez ele defenda que ele foi, mas assim, vamos. O meu colega tava muito otimista, né? Tem bastante otimista mesmo. Então, né? E esse é um relacionamento que você tá casando com uma pessoa que já traiu várias outras pessoas. Mas dessa vez ela não vai distrair. A gente pensa diferente. E que outra, que ela começou o relacionamento contigo através de uma traição, né? Exatamente. Né? Então, cara, pega esse cara, vê o histórico dele de militância, coloca esse cara pra ter uma noção de partido, e o partido é esse partido com as nossas tradições, coloca esse cara pra estudar a cultura no geral, né? Na Revista Valete, a gente tem Clube do Livro, tem um monte de coisa para esse cara ter uma base de leitura das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente não gosta também. Então, coloca esse cara, coloca mais amarradinho. Aí você evita traição, evita político ruim,